apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico endocrinologista Alcebiades Neto. Doutor Alcebiades, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, e aos ouvintes. É mais um prazer estar aqui. E obrigado pela oportunidade. E hoje para falar de um tema que está em voga, né? É o maior sucesso, também tem seus riscos, claro, né? Por isso que o assunto hoje é cirurgia bariátrica de modo geral. E aí? Então, a cirurgia bariátrica hoje é uma das melhores, né? O melhor tratamento para a obesidade, que vem sendo difundido cada vez mais nos últimos anos. Porém, tem alguns pontos que devem ser comentados no sentido de nem todo mundo tem indicação de cirurgia bariátrica e às vezes as pessoas pensam que é só a cirurgia bariátrica que vai resolver o problema, quando na verdade a cirurgia bariátrica vai adicionar mais problemas quando ela não está preparada para realizar tal procedimento. Agora, para quem indicar então nesse caso? Quem tem indicação? A indicação, ela hoje pela Sociedade Brasileira, ela é indicada quando você tem um IMC, que é um índice de massa corporal, que é um cálculo que nós fazemos no consultório, que seria o peso pela altura, né, ao quadrado, e aí a gente tem um valor. Esse valor, quando ele ultrapassa de 30, com comorbidades associadas à obesidade, que comorbidades seriam essas? Tem uma lista enorme, né? Mas para saber assim de alguns, por exemplo, pressão alta, diabetes, aquela pessoa que tem roncos noturnos e obesidade, alteração dos níveis de colesterol, enfim, é uma lista enorme, doença no joelho, né, artrose, doença na coluna, né? Então, é uma lista enorme. Se a pessoa tiver essas comorbidades com esse IMC acima de 30, ou o IMC acima de 40, que é a famosa obesidade mórbida, né? Mas independentemente de ter ou não alguma comorbidade associada, ela já tem indicação por si, né, de cirurgia bariátrica. Porém, o que poucas pessoas falam, né, ou que os poucos cirurgiões falam, é que na verdade a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento ainda, mas para você chegar na cirurgia bariátrica requer todo um treinamento, né? Um treinamento de mudança de estilo de vida. Então, não adianta você ir para a cirurgia bariátrica se você não tiver já com a cabeça acostumado, né, com uma dieta, né, uma dieta equilibrada, já fazendo uma atividade física, já ter perdido peso antes da cirurgia bariátrica. Isso é um bom indicador de que vai ter sucesso a cirurgia. E se não tiver fazendo um acompanhamento, por exemplo, psicológico, eles até, com detalhe, requer até que você faça um acompanhamento com o dentista, com o fonoaudiólogo, porque essas pessoas têm que reaprender a mastigar, por exemplo. Porque o mastigar adequado faz você sentir mais saciedade. Então, é todo um preparo que é necessário para que você consiga ter sucesso na cirurgia bariátrica. E geralmente quem se candidata a fazer a cirurgia sabe disso? Ou ela se surpreende quando toma conhecimento desses cuidados? Por incrível que pareça, as pessoas elas procuram primeiramente, quando tem obesos geralmente que já tentaram ou falharam, né, nesse caminhar da obesidade, eles vão direto para o cirurgião, né, sem passar pelo endócrino ou pelo nutricionista ou por uma equipe preparada, né. Então, ao ir para o cirurgião, ao indicar a cirurgia, é quando essa pessoa percebe que precisa, né, passar por esses especialistas. Então, quando elas procuram primeiro o cirurgião e para depois procurar o endócrino, geralmente ela só vai procurar o endócrino, o nutricionista, para pedir um laudo. Quando na verdade ela já deveria ter procurado muito antes disso, né, para iniciar todo esse preparo. E aí, ao chegar para requisitar o laudo, para o plano autorizar ou para o sistema de saúde autorizar, a chance de falha, né, de reganho de peso após o primeiro ano da bariátrica é muito alto, porque a pessoa não fez esse preparo. Então, por exemplo, no SUS, né, existe uma linha de cuidado, né, chamada linha de cuidado para obesidade, em que a pessoa, quando é incluso nessa linha, ela passa 2 anos em acompanhamento com esses especialistas. Quando eu digo especialista, seria nutricionista, endócrino, odontólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Após 2 anos de preparo,
é que essa pessoa está autorizada a realizar a cirurgia bariátrica se tiver indicação. E aí, ao realizar, a taxa de sucesso dessa pessoa que passou 2 anos, com certeza é bem maior do que aquela pessoa que foi direto para a bariátrica sem fazer esse preparo. A gente tem observado, se eu estiver equivocado, pelo amor de Deus me corrija, mas um crescimento de pessoas que procuram cirurgia bariátrica por estética, né? Isso é perigoso, na sua opinião? É muito perigoso porque essas pessoas que procuram a cirurgia bariátrica por estética, né, ou seja, aquelas pessoas que estão próximo do IMC de 30 e que não tem, ou que não tem comorbidades ou que tem comorbidades leves e que não quer fazer a mudança do estilo de vida, a tendência, Marcos, é que no primeiro ano, nos primeiros 12 meses, todo mundo perde peso, todo mundo vai conseguir atingir um peso bom e tal. O problema não é exatamente o primeiro ano, é após o primeiro ano, quando essa pessoa, né, quando a cirurgia, ela estagna o peso, e aí você tende, se não tiver mudado o estilo de vida, a reganhar todo o peso que tinha antes, e agora com complicações. Por quê? Porque antes você talvez não usasse medicação, e agora vai precisar usar medicação, né, o resto da vida, que seriam as vitaminas, que a maioria dessas cirurgias, né, alguns tipos de cirurgia requer que você faça reposição de vitaminas o resto da vida. Além de falar do fato também é um procedimento cirúrgico, não está isento de riscos. Obviamente, as equipes nos últimos anos têm se tornado cada vez mais técnica no ponto de vista da técnica cirúrgica, mas tem complicações. É uma cirurgia que tem complicações. Pode haver complicações nos primeiros 30 dias, que são as complicações agudas. Ou seja, é um procedimento que tem que ser pesado, risco-benefício, né, tanto a curto quanto a médio e longo prazo. No caso das vitaminas, por que há essa necessidade após a cirurgia? Porque tem algumas cirurgias, por exemplo, hoje é difundido dois procedimentos cirúrgicos, o bypass e o sleeve gástrico, né? O sleeve gástrico é só ele faz uma redução do tamanho do estômago. Então, a comida ainda continua passando pelo estômago e passa pelo intestino normalmente. O problema não é essa cirurgia, o sleeve, é o bypass. O bypass, ela retira 90% do estômago e uma parte do intestino delgado, né? Que é a parte do intestino onde absorve vitaminas e nutrientes básicos. E ao desviar o trânsito do intestino, você perde a capacidade de absorver, por exemplo, ferro, vitamina D, vitamina B12. E aí é nessa situação em que precisa fazer a reposição. O bypass hoje é a técnica que mais perde peso. Então, a gente fala, por exemplo, de sucesso do bypass quando a perda de peso é mais do que 50% daquela que a pessoa tinha. Então, é uma técnica realmente muito potencial, né? Mas tem seus riscos. Pelo amor de Deus, a gente não está aqui querendo, digamos assim, amedrontar ninguém, né? Sim, e nem claro. desistir com que as pessoas procuram a cirurgia. Mas você está falando aqui dos pontos positivos e os riscos também, né? É verdade que também mexe com mentalmente as pessoas, deixa as pessoas fragilizadas ou não, algumas pessoas? Algumas pessoas, é até interessante falar que quando perdem peso da cirurgia bariátrica, que até um relato comum é de que ela não se sente com o peso que ela tem naquele momento. Então, por exemplo, a pessoa tinha 120 quilos, hoje ela tem 75 quilos. Ela não se vê no espelho, né, com 75 quilos. Alguns ainda se vê com 120, 130 quilos, que era o peso antes da cirurgia. E isso traz, né, de certa forma, um certo transtorno de imagem corporal, em que você não consegue ver isso gera aflição, a pessoa passa a questionar a cirurgia, será que realmente fez o efeito desejado, se cobra mais. Mesmo perdendo peso. Mesmo perdendo peso, isso é interessante, mas é bem comum na prática. Interessante isso. Então, quais são as principais dicas, por exemplo, para quem está em casa agora nos ouvindo e quer se candidatar a fazer a cirurgia? Então, como você falou, não é um motivo para você não fazer a cirurgia, né? Tudo tem indicação e contraindicação. Então, aquela pessoa que está pretendendo fazer ou que está já em caminho para fazer, não deixe o acompanhamento com um especialista, com endócrino, com a equipe de nutrição, com educador físico, com fonoaudiólogo, psicólogo, porque todas essas pessoas, né, que compõem essa equipe, elas vão ter sua parcela de contribuição nesse processo de bariátrica, seja no preparo pré e no preparo pós.
pós-cirúrgico. Então essa equipe com certeza vai potencializar a sua perda de peso e ajudar a manter essa perda de peso ao longo do pós-cirúrgico. E você disse que depois, no segundo ano me parece ser o mais difícil, né? As pessoas têm após cirurgia, tem que fazer acompanhamento com o médico por muito tempo? Sim, um dado interessante é que, por exemplo, no consultório que eu faço lá no Instituto Penedo, de cada 10 pessoas que eu atendo com bariátrica, né, pós-bariátrica, eu digo a você que 8 delas ganham peso após o primeiro ano, porque foi uma cirurgia que não foi bem preparada. Apenas 2 pessoas ou 1 pessoa vai conseguir manter essa perda de peso após o primeiro ano, né? Então, após o primeiro ano, né, na verdade, após a bariátrica, aquelas pessoas que não faziam acompanhamento com um especialista ou endócrino, essa equipe que eu falei anteriormente, ela deve procurar de imediato essa equipe para que faça o acompanhamento do peso, a reposição de vitaminas e faça as orientações nutricionais necessárias, né, para que a pessoa, após o primeiro ano, que seria o período de risco de reganho de peso, já tenha esse acompanhamento e evite esse ganho de peso, principalmente após o primeiro ano. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer saber o seguinte: em adolescente é indicada a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica está indicado, né, para todo mundo após os 18 e aos 16 anos, se tiver fechado cartilagem de crescimento. Então, por exemplo, uma criança que demorou a crescer e tem um atraso do crescimento. Então, se essa criança tiver 16 anos e tiver um atraso de crescimento, obesidade associada, ela não pode fazer a cirurgia, tem que esperar fechar a cartilagem, tem que ter o termo de consentimento dos pais para poder realizar o procedimento cirúrgico. Hoje o SUS, inclusive, ele fornece, né, cirurgia bariátrica? Fornece, sim. Inclusive o SUS, no meu ponto de vista, faz até o preparo bem adequado das pessoas para a cirurgia bariátrica. Como eu falei, ela faz esse preparo de 2 anos para liberar. Obviamente, tem algumas pessoas que são super obesos, que são aqueles que têm IMC acima de 50, 60, em que a cirurgia sai mais rápido, né? Porque realmente é uma situação de risco. Eu conheço pouquíssimas, claro, mas conheço algumas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e recuperaram o peso totalmente, inclusive, né? Por que isso acontece? Então, é justamente por aquilo que eu falei, né? Aquela pessoa que fez a cirurgia bariátrica, ela não teve aquele preparo adequado, provavelmente nos primeiros meses ou nos primeiros anos que antecedem a cirurgia bariátrica, né? Como eu falei, por exemplo, tem detalhes de mastigação que tem alguns dentistas que sugerem mastigar cerca de 32 a 40 vezes aquele alimento para poder ingerir, né? Então, se você não tiver atento a esses detalhes, e o acompanhamento psicológico, obviamente, hoje tem muita associação de obesidade com transtornos psiquiátricos, com depressão, ansiedade, transtorno de imagem corporal. E se você não tratar esse transtorno de ansiedade, seja com psicólogo ou psiquiatra, a chance de você desenvolver após a cirurgia gatilhos emocionais que façam você ingerir alimentos indesejados naquele primeiro ano ou após o primeiro ano é muito comum. Então é interessante que faça esse acompanhamento pré-cirúrgico e mantenha no pós-cirúrgico. O acompanhamento com endócrino é o resto da vida, né? Então, uma vez optou pela cirurgia bariátrica, o acompanhamento não pode deixar de ser feito e, obviamente, vai depender do tipo de cirurgia. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que fazem o sleeve, que é um procedimento que só tira uma parte do estômago. Essas pessoas ainda ganhando peso podem ter a oportunidade de realizar um segundo procedimento cirúrgico, ou seja, converter aquele sleeve para um bypass, né, que é a cirurgia mais, vamos dizer assim, mais complexa. Mas aquele que já fez bypass não pode mais fazer um outro procedimento cirúrgico, né? Tem uma pergunta aqui no WhatsApp. Bom dia, minha esposa fez a bariátrica, conseguiu uma qualidade de vida muito boa, pois a obesidade dela era mórbida, mas sente muita fraqueza. Qual um profissional indicado para tratar dessa fraqueza com ela? Então, essa fraqueza vai ter que ser avaliada se tem alguma deficiência nutricional, né, associada a essa fraqueza, né? Como, por exemplo, deficiência de zinco, deficiência de ferro, vitamina B12, e aí precisa passar pela avaliação nutricional e endocrinológica para ver se essa fraqueza está associada ou não a alguma deficiência nutricional. Mas isso é normal, por exemplo?
É uma queixa comum de acontecer e sempre vai ter alguma deficiência associada, né? Sempre que eu digo assim, na maioria dos casos. Então, nesse caso, pelo que a gente observa, em algumas pessoas a cirurgia bariátrica muda o seu estilo de vida completamente. Muda sim, né? No caso da ouvinte, mudou para melhor, né? A qualidade de vida teve mais disposição, com certeza as comorbidades que ela tinha foram sanadas, né? Mas a reposição de vitaminas, enfim, de minerais, precisa ser o resto da vida e algumas vezes mesmo repondo, mesmo a gente fornecendo através de vitaminas, ainda fica aquém do necessário, né? Fica abaixo do necessário e precisa até potencializar, né? Mais alguma dica para quem está aí naquela expectativa aí para fazer a cirurgia bariátrica? Então, a minha dica principal é procure uma boa equipe, né, de preparo. Né, isso é importante. É importantíssimo. Eu acho que é tão importante quanto escolher um bom cirurgião para fazer o seu procedimento, né? Escolher uma boa equipe de preparo, né, para fazer o pré-operatório. E escolher uma boa equipe também cirúrgica, com experiência, que tenha o registro de qualidade especialista, ou seja, o RQE, né, que foi feito residência, prova de especialidade. Porque uma vez realizada a cirurgia bariátrica, né, a conversão ela não é mais possível. Então, realmente mas tem você que não pode voltar atrás. Não podem mais voltar. E depois, por exemplo, Marcos, que você faz o bypass, que não tem mais procedimento cirúrgico e a pessoa, por exemplo, reganha peso, não tem mais outro procedimento. Então, aí vai realmente ter que ser só a mudança do estilo de vida e medicamentos, né? Quais são os primeiros exames que a pessoa faz, né? A primeira coisa é procurar o especialista. Sim. Demonstrar o interesse em fazer a cirurgia. Sim. O primeiro passo antes de você iniciar... o primeiro passo, quando a pessoa procura o especialista, seria a solicitação de exames para avaliar comorbidades, avaliação médica, para avaliar se há alguma comorbidade associada, ver peso, né, IMC, enfim, fazer toda uma avaliação clínica para que possa se conversar, mostrar as consequências, os riscos, os benefícios da cirurgia bariátrica. Se aquela pessoa nunca tiver tentado um medicamento para obesidade, sugerir um medicamento antes de realizar a cirurgia bariátrica. Hoje nós temos medicamentos de ótima qualidade, de segurança e eficácia importante, né? Como o Ozempic, o Saxenda, a Sibutramina. Claro que tem efeitos colaterais, como a cirurgia bariátrica também vai ter, né? Efeitos indesejados. Mas pesar o risco-benefício, contar para mostrar ao paciente os riscos da cirurgia bariátrica, os benefícios associados. Então é toda uma avaliação bem detalhada, né? Tem pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, o médico. Aqui é Deta de Jardim de Piranhas. Eu gostaria de saber quais os riscos que a pessoa corre quando tira o estômago. E eritocebites? Então, ela quis saber talvez relacionada ao bypass, né, que é uma que tira uma boa parte do estômago. Então, o principal problema relacionado à retirada é a deficiência de vitaminas, né? Por exemplo, o estômago produz uma substância chamada fator intrínseco, que é associada à absorção de vitamina B12. Então, quando a gente retira o estômago, retira essa substância, e aí a vitamina B12, que é importante para a memória, é importante para a formação dos nervos. Então, quando você retira essa vitamina, então você tem a predisposição a ter distúrbios de memória, alteração da parte nervosa, ou seja, às vezes fica com tontura, com dificuldade para andar, né, na deficiência grave. Mesma coisa do ferro. O ferro também é absorvido lá no intestino, mas precisa também de uma parte do estômago para ser absorvido. Então, quando você tira o estômago, essa absorção de ferro fica prejudicada. Então, a retirada do estômago tem esse problema de estar relacionado a deficiências nutricionais. Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99647-7721. Você pode inclusive segui-lo no Instagram, @Dr. Alcebiades Neto. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, mais uma oportunidade. Estamos aqui para a próxima oportunidade. 7h42.